Agora vamos falar sobre fundos imobiliários. Já estou aqui com Caio Araújo, analista responsável pela carteira das Top Picks dos meses aqui da Empiricus Research. Caio, obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, Paula. Vamos lá. Novembro estava caminhando para ser um mês positivo para o IFIX, principal índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, mas esses últimos dias não foram positivos e acabou fechando o terceiro mês consecutivo aí com uma queda de mais ou menos 2%. Caio, qual é a mensagem que você deixa aí para o investidor que passou novembro? Olha, Paula, de fato a gente tinha uma caminhada favorável até meados do mês, porém, diante de complicações do ambiente fiscal, especialmente ali na última semana, no qual o Ministério da Fazenda apresentou a sua proposta de corte de gastos, bem como a proposta de isenção do imposto de renda para salário de até R$5.000, isso trouxe, obviamente, uma maior preocupação no mercado no quesito ambiente fiscal, a saúde das contas públicas no médio e longo prazo. Obviamente aqui a gente não está jogando o mérito social da questão, mas em si a pertinência disso para um ambiente de investimentos no Brasil. Com isso, com esse maior risco envolvendo o ambiente fiscal, as taxas de juro, especialmente no ponto médio e longo da curva, continuaram aí um movimento de maior inclinação, penalizando os ativos de risco, especialmente os ativos listados, Além disso, tivemos também na ponta curta ali da curva, da taxa Selic, perspectivas aí de novos aumentos aí por parte do Banco Central. Então culminou, obviamente, em um movimento de pessimismo maior do que nos últimos meses para o mercado, e o IFIX aí sofreu queda aí de aproximadamente 2% no período, com aí um movimento generalizado dos fundos, salvo algumas exceções. Agora, a minha mensagem principal para o investidor, obviamente, é de calma, é difícil você ter momentos de estresse como esse, vamos dizer assim, soluções imediatas e muito extremas como um sucesso de longo prazo. Acho que não é o caso, entendeu? Acho até que em determinados fundos houve uma reação exagerada do mercado em termos de penalização das cotas. Acho que um exemplo são fundos de crédito indexados à inflação, que na minha visão nos últimos meses tiveram performance aquém do esperado, bem como alguns fundos de tijolos de alta qualidade. Quando a gente olha para o mercado imobiliário, vemos um setor saudável em termos de ocupação para os principais setores, quando a gente fala de fundos imobiliários, são shoppings, logística e lajes corporativas, uma recuperação de preço em diversas praças. Então, obviamente, existe uma perspectiva de desaceleração econômica no próximo ano. No entanto, a foto hoje dos fundos, dos portfólios dos fundos é boa, na medida do possível. Nesse sentido, entendo que existe oportunidade hoje em algumas classes, só com um nível de risco, uma restrição aí de custo de oportunidade um pouco maior. Então, saber selecionar hoje os fundos é muito importante. E como saber selecionar esses bons fundos imobiliários? Primeiro, eu acho que o ponto da informação é essencial, Então, você ter uma fonte de informação disponível, recorrente e com aprofundamento, de conteúdo é super importante. Definir não só a sua estratégia de alocação em termos de setores, mas ativo por ativo, a quantidade de ativos na carteira, o percentual que você deve destinar a fundos imobiliários é essencial. E acho que aqui vai também algumas regrinhas básicas para cenários de estresse ou cenários aí de aumento de taxa de juros, evitar fundos com maior alavancagem, procurar se posicionar nos setores que talvez estejam mais resilientes, minimizar o risco de crédito da sua carteira com bons locatários dentro dos fundos imobiliários. A diversificação de imóveis dentro dos FIIs é essencial e ter uma composição entre crédito e tijolo também adequada para o momento, que eu acho que é um dos pontos mais importantes para a estratégia de carteira hoje. E qual que foi sua estratégia específica para os fundos imobiliários para a carteira de dezembro? Legal, Paula. A gente vai fazer uma troca, na verdade, de fundos de crédito, muito em função da própria indexação, O novo integrante da carteira é o Kinea Rendimentos, o KNCR11. É um dos fundos mais conhecidos da indústria, está na segunda, disputa sempre entre a primeira e a segunda posição do IFIX em termos de percentual de representatividade.
alta liquidez, na casa de 14 milhões por dia. Ele tem um portfólio de crédito high grade, ou seja, alta qualidade de crédito, indexado ao CDI, com uma taxa média de CDI mais 2,2 nas operações contratadas. Isso, obviamente, se traduz em proventos atrelados ao referencial ao longo do tempo. Então, com a projeção de aumentos da Selic, esse fundo tende a aumentar os proventos ao longo dos próximos meses. Hoje, em média, o provento dele está em torno de CDI mais 1% ao ano, líquido de imposto de renda, né? Dado que o rendimento dos fundos imobiliários é isento de imposto de renda. Então, essa é a nossa recomendação para o mês. Acho que para quem é avesso a risco, avesso a risco a este momento e quer se expor a fundos imobiliários, essa é uma opção interessante. E aí você pode balancear a sua carteira com alguns fundos de tijolos e outros fundos de crédito também. Você viu que Quineia Rendimentos entrou para a carteira de dezembro de fundos imobiliários. Para conferir a carteira completa com todo o relatório, é só clicar no link da descrição, é gratuito.